Bom, turma, então eu vou seguir aqui com vocês, conforme eu falei na aula passada, né? Se tinha alguém que não estava, a gente vai seguir essa aula agora, então, as explicações de topografia. Porque como a professora Carol conseguiu evoluir bastante, né, na disciplina de construções com vocês, fazendo vários projetos, eu acho que já está bem encaminhado. Então, agora vocês podem dar sequência no projeto de suínos, tá? Vocês podem continuar. E quem tem dúvida, então, vai me chamando no privado, vai vindo conversar comigo, que daí a gente vai trocando ideia e eu vou auxiliando no que for preciso, tá? Nas questões de topografia, então, pessoal, falta toda essa parte de entender como calcular e como desenhar as curvas de nível, tá? Então, eu dei ali para vocês um desenho, que a gente já começou agora de manhã a fazer, né? Os cálculos e marcar os pontos, tá? E aí, então, a sequência é qual? A gente continua, né, finalizando esses pontos, fazendo esses cálculos, e aí a gente vai fazer, então, esse trabalho valendo uma nota, tá? Uma das avaliações de vocês, então, do trimestre. Como que vai ser feita essa avaliação, então? Eu vou até um pedaço com vocês, eu vou fazendo, né, as contas, fazendo os cálculos, tá? E vocês vão ter que, então, fazer esse desenho em escala, né? Eu acredito que vamos todos fazer, então, na escala 1:50, porque até eu fiz os cálculos com vocês já pensando na escala 1:50, tá? Na sequência, então, depois que vocês calcularem os pontos, vocês viram que a gente vai ter vários valores em centímetros, né? Vários valores. O que são esses valores? Então, são os pontos por onde a curva vai passar, tá? Então, depois que vocês finalizarem todos os cálculos, vocês vão pegar uma régua, tá? E vão começar a marcar esses pontos lá no nosso desenho. A prof fez com vocês agora de manhã, fazendo o quê? Fazendo a olho, né? Marcando aproximadamente onde esses pontos passariam. Porém, a gente precisa que esses pontos não sejam feitos a olho, sim sejam feitos de forma correta, assim, com a régua, tudo direitinho, tá? Bom, então, o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai marcar os pontos ali na curva, eu vou compartilhar minha tela com vocês. A gente vai marcar os pontos ali na curva, tá? Alguém queria falar alguma coisa? Eu só tenho pergunta sobre a questão mesmo, sabe? Pode falar. Tipo, quando a gente vai desenhar na folha milimetrada, desenha 16 por 24, né? E daí divide esses quadradinhos de 4 em 4. Tipo, 4 por 4. Isso aí. Tu pode fazer assim, ó, para facilitar, vai marcando pontos de 4 em 4 centímetros em todo esse teu retângulo aí que tu desenhou, retângulo grande, sabe? Marca todo ele, vai de 4 em 4 centímetros em todo ele. Por quê? Depois tu só vai ligar as linhas, entende, Alan? Daí fica bem mais fácil de tu fazer. Em vez de fazer quadradinho por quadradinho, daí tu faz toda a borda do retângulo de 4 em 4, os pontinhos, e depois tu liga todos os pontinhos fora a fora. Daí tu vai conseguir, tá? Tá bom. Bom, e o que mais então, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? E a gente vai seguir marcando os pontinhos, então, no gráfico, tá? Deixa eu pegar aqui. Tá. Então, estamos aqui. Aqui tá o nosso desenho, tá? E aí, aqui, então, eu já até marquei alguns pontos para ir seguindo aqui, tá? Então, o que a gente tem aqui? Agora eu já tô na... Então, antes a gente fez o quê? A gente calculou até a curva 17 na horizontal. O que falta a gente fazer agora? Falta a gente fazer na vertical, então, né?
Estão enxergando a minha tela? Não dá para enxergar, Sora. Tá tudo escuro. Sério? Que estranho. Deixa eu ver de novo, então. Eu tô enxergando. Eu também. Então é para mim, vou sair e vou entrar de novo. Tá. Então, aqui, pessoal, agora a gente vai estar olhando na vertical, tá? O que a gente tem na vertical? Na vertical, então, antes eu tinha vindo até aqui com vocês. Agora, eu marquei mais 3 pontos aqui na vertical, ó. A gente tem quem, então? Entre o 11 e o 12, a gente não vai ter curva nenhuma. Aqui, a 13 já tá pronta aqui, então também não precisa. Então, a gente vai ter esses 3 pontinhos aqui, ó. Entre a 14,7 e a 16. Entre a 16,2 e a 17, tá? Esse pontinho aqui. E entre a 17,9 e a 19,1. Daí a gente vai ter quem agora? Agora surge aqui a curva 19, que até então a gente não tinha ainda, tá? Então, a gente vai ter 3 pontos aqui, certo? Então, curva 15, nesse pontinho aqui. Curva 17 nesse pontinho aqui. E curva 19 nesse pontinho aqui, tá? Então, na vertical, a gente vai ter, então, esses 3 pontos. Tá. Agora, eu vou marcar com vocês, tá? Vou marcar com vocês na horizontal novamente. Então, eu vou ir marcando todos os pontos aqui. E depois, vocês só vão fazer, então, os cálculos, tá? Agora, vamos marcar na horizontal. Deixa eu pegar agora aqui. Tenho, então, meus pontinhos aqui. Deixa eu pegar. E vou marcar aqui. Agora, na horizontal. Na horizontal, então, eu vou ter quem? Entre o 15,7 e o 13,8, vou ter a curva 15 novamente. Ah, perdão, é nessa linha aqui em cima, ó. Aqui. Então, entre o 14,5 e o 12,6, a gente tem a curva 13, tá? Entre o 14,5 e o 16, a gente tem a curva 15. Entre o 17,6 e o 17, temos a curva 17, aqui assim, mais ou menos. Entre o 17,6 e o 19, temos a curva 19. Então, bem pertinho aqui do 19,1, ó. Ops. Aqui. Pronto. Tá. Então, já fizemos aqui na vertical, os que tem, e na horizontal. Então, até agora, olha só, esses pontinhos aqui em cima, a gente já tinha feito, né? Agora, eu acho que até, sabe o que eu tô pensando? Eu vou fazer uma outra cor, essas bolinhas aqui, pra gente poder saber que essas falta fazer, né? Pra não fazer confusão. Então, as bolinhas em vermelho é o que falta a gente fazer os cálculos ainda, tá? E depois eu vou colocar isso aqui lá no Google Sala de Aula atualizado, para vocês saberem que a gente fez isso aqui em aula, então. Essas aqui tá faltando a gente fazer, então. Já tô marcando, mas a gente tem que calcular. Então, as bolinhas em vermelho, para quem vai estar olhando a aula posterior, as bolinhas em vermelho são as bolinhas que a gente ainda não calculou. Isso aí. Seguindo, então, agora vamos ver na vertical. O que a gente tem na vertical? Fizemos na horizontal, agora vamos fazer na vertical. Na vertical, então, a gente tem a curva 15. A gente tem entre o 16 e o 17, a gente tem a curva 17,4, perdão, a gente tem a curva 17. Entre o 17,6 e o 18,5, não teremos nada, certo? Porque depois do 17 viria o 18, e o 18 a gente não está calculando.
Ok, então ali não vamos ter nada. Entre o 19,1 e o 20,2, nada também. Por quê? Porque a gente já tem a curva 19 e a próxima seria a curva 21, então também não temos nada. Olhando agora na horizontal, o que a gente vai ter? Essa linha aqui, a linha 4, nós olhamos agora, ó. Entre 15,7 e 13,8, temos a curva 15. Entre a curva, o ponto 17,4 e 15,7, temos a curva 17, mais ou menos aqui. Aqui, pessoal, entre o ponto 16,5 e 17, não teremos nada, tá? Show, então, vamos adiante. Entre o 20,2 e o 19,5, nós teremos quem? Nós teremos a curva 19, tá? Mais ou menos aqui assim. Ok. Então, aqui ficou só 3 contas, ó. A 15, a 17 e a 19. Agora, seguimos na vertical, olhando na vertical. Quem que a gente tem na vertical? Na vertical, então, nós temos... Só um pouquinho. Tá. Aqui. Então, entre a 13,8 e a 15,2, temos a curva 15. Depois, a gente sempre vai marcar o pontinho em cima da linha, tá? Depois, entre a 15,7 e a 17, aqui temos o mesmo caso de antes, ó, pessoal, que a gente tinha exatamente em cima do ponto, né? Então, agora nós vamos ter aqui embaixo, ó. A 17 também está exatamente em cima aqui, ó, então não precisa calcular essa. Então, toda vez que fica, a gente tem exato ali o valor, a gente não precisa calcular, tá? Bom, o que mais? A gente tem, olhando na vertical, 17,4 e 18,2 não temos nada. 18,5 e 19, nós temos a 19, aqui assim, mais ou menos. Entre a 20,2 e a 21,3, nós vamos ter a 21. Aqui assim, mais ou menos, ó. Aqui. E deu. Agora, olhando na horizontal novamente, né? A gente fez na vertical, na horizontal agora. 15,2 e 17, tá aqui a 17. Entre 17,2 e 17 não tem nada, 18,2. Aqui, então, vamos ter a curva 19, aqui assim, mais ou menos. Aqui assim. E aqui, então, teremos a curva 21. Mais ou menos aqui. Já estamos quase finalizando, então, a marcação dos pontos, tá? Olhando agora na vertical novamente. Marcação desses pontos pode ser meio enjoadinha num primeiro momento, tá? Mas depois já tá tudo pronto. Bom, agora aqui, 15,2 e 16, nada. 17 e 17,8, nada. 17,2 e 19,5, vamos ter 19. 19,9 e 21, temos exatamente a curva 21 aqui. Tá, ela aqui, ó. Então, não precisamos calcular, tá? Também não precisa calcular. Agora aqui, entre 21 e 22,2, nada. Por quê? Porque é a 23 a próxima. Bom, então agora vamos na horizontal. Horizontal. O que eu tenho aqui? Só um pouquinho. Vamos lá. Senhor. Deixa eu puxar aqui.
Tá de sacanagem a minha bolinha aqui. 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 Então, entre a 16,5 e a 17,8, eu vou ter a minha curva 17, mais ou menos aqui. Aqui assim, mais ou menos. Aí, já vou marcar também na vertical para finalizar. Eu tenho aqui a 17 e aqui assim, mais ou menos, a 17 também. 17,8 e 19, vou ter a minha curva 19. Mais ou menos aqui. E, olhando aqui, eu também vou ter 19. Mais ou menos aonde? Aqui assim. Ó. Perto do 19,2, né? Tá? Vamos arrastar aqui. Bom. Agora aqui embaixo, vamos ver o que eu tenho aqui. Nada. Aqui na horizontal, nada. Aqui na vertical e na horizontal, então não tenho nada. Agora aqui, 21. Aqui também não vou ter nada. E aqui, olhando, eu vou ter a 21, sim, aqui mais ou menos. Deixa eu pegar aqui para vocês. Só um minutinho. Aqui. Pronto. E aqui, então, para finalizar, pessoal, eu vou ter a 23, tá? Eu vou ter a 23 nesse cantinho ali. E daí a gente tem o 23,1, né? A gente tem o 23,1, então a gente vai ter o pontinho do 23 nos dois cantos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e copiar. Tá? Aqui. E opa! Tem que pegar bem em cima, senão não dá certo. A gente vai ter aqui. E depois o outro pontinho. A gente vai ter aqui embaixo, no outro canto. Aqui, pronto. Então tá, pessoal. Então marcamos todos os pontinhos que a gente tem que calcular. Todinhos, tá? Olha só, tem bastante ponto aí pra gente calcular. Bom, então, pessoal, agora o que vocês vão ter que fazer, tá? Eu vou... A gente não ficar, assim, muito tempo aqui fazendo a mesma coisa, fica até chato, enjoativo para vocês. O que a gente vai fazer? Eu vou postar, então, esses pontos marcados lá no Google, tá? No Google Sala de Aula. Vou postar, então, esses exemplos que a gente já fez até agora. E aí, vocês vão, então, começar os cálculos desses pontos em vermelho. Lembrando, pessoal, o que está exatamente em cima da curva, que seria o 17, o 19, o 21, que a gente achou ali embaixo, ó, o 21, o 17, não tem por que vocês fazerem cálculo, porque daí já está pronto, tá? Então, pessoal, é isso que vocês vão ter que fazer agora como atividade, então, de avaliação, tá bom? Então, eu queria ver se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que vocês gostariam de tirar. Se tem alguma coisa que vocês ainda não entenderam como fazer, eu vou abrir, então, esse momento agora. Vocês podem estar me questionando. Oi. Eu tinha pego aquele exemplo do que era com 20 em vez de 4, né? Correto. E aí eu tinha feito todos os cálculos já com 20. Eu vou ter que fazer todos os cálculos com 4 agora? Não precisa. Só daí, assim, ó, o sentido... Daí tu fez em qual escala, Ana? Para 50... 550? Aquela 50? que a professora... Tá. Tá, não, daí a única coisa assim, ó, os valores que tu vai achar ali vão ser em metros, né? Sim. Daí você tem que agora, então, passar eles para centímetros. Só isso. Tá.
tá? Uhum. Mas daí depois qualquer coisa para te ajudar a fazer esse cálculo de como que faz ele virar centímetro. Mas é bem fácil, Obrigada. tá? Tá bom, obrigada. Mais alguém, pessoal? Viu, Soraya? Oi. Enquanto tipo, nós vamos fazendo as contas, tem que ir colocando só os pontinhos na folha milimetrada ou no desenho, ou tem que colocar os valores junto. Tipo, eu descobri Não, tu pode 2,9. marcar, sim, tu vai puxar, né, 2,9 centímetros, porém, tu vai só fazer o ponto, tu não vai escrever o 2,9 ali. Tá. Daí depois, isso foi uma boa pergunta, Alan. No final, depois que vocês marcaram todos os pontos e vocês ligaram eles, tá? Aí vocês vão escrever assim, ó, curva 11, curva 13, porque daí vocês viram ali no desenho que eu fiz, né, ó. Deixa eu mostrar. Vocês viram ali que eu puxei aquela linha, né? Daí, depois que vocês fizerem todos os pontos, vocês vão puxar aquela linha que nem a prof puxou lá em cima, ó, aqui antes, né? Porque aqui vem a ser a nossa curva 11. Então, vocês vão pegar um lápis e vão fazer, vão puxar desse ponto até esse ponto aqui, uma linha. Depois, vocês vão pegar aonde tá passando os pontos da 13, vocês vão pegar uma linha e vão colocar até o fim. A 13 vai ser, ó, esse ponto aqui, esse e esse. Então, vocês vão puxar uma linha fora a fora até ali. Depois, a curva 15. Daí, vão ligar todos os pontos da 15, que seria esse e esse aqui, ó. Tá? Todos esses pontos. Aí, vocês vão só escrever assim, ó, 15 ou curva 15. E deu. É isso que vocês têm que fazer, tá, pessoal? Depois a 17 e assim por diante. Tá bem? Então, basicamente, é esse tipo de desenho, de cálculo e de pontos que vocês têm que demarcar, tá? Ok, Alan? Sim, Soraya. Obrigado. Então, pessoal, é isso, tá? Eu vou estar colocando, então, lá no Google Sala de Aula esse documento do Word com os pontos marcados, tá? E aí a gente vai fazendo, vocês vão fazendo esses cálculos. Na aula que vem, então, eu vou trazer para vocês o gabarito, né? E aí, então, a entrega final fica não para a aula que vem, para outra semana daí, fica a entrega final. Então, na aula que vem, como é que fica combinado, ó? Na aula que vem, a gente faz a correção no dia 30, tá? E dia 7, então, vocês me entregam esse desenho pronto, com as curvas tudo direitinho. Daí, dia 7 é só entrega, vocês não precisam, a gente não vai fazer nada na aula. E dia 7, a gente já inicia, então, um novo conteúdo, tá? Que daí, então, é a parte de sistematização, a parte de terraplanagem, essa outra parte aí, tá bem? Então, agradeço aí, deixa eu parar aqui agora de gravar. E eu também vou estar colocando, pessoal, essas gravações lá